Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Ponto, programa semanal de entrevistas da CNN. Eu e Caio Junqueira entrevistamos toda semana figuras importantes da política nacional. Nosso entrevistado é o governador do Maranhão, Flávio Dino. Governador, bem-vindo. Prazer falar com você, Renata, também cumprimentar o Caio e todos os telespectadores. Governador, vou então direto ao ponto. Essa semana o senhor enviou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro propondo um pacto nacional pelo emprego, num tom muito diferente do que o senhor vinha usando para falar, se referir a ele, né? O senhor, nos últimos meses, foi muito crítico à postura ao próprio presidente Jair Bolsonaro. O que fez o senhor mudar de posição e buscar, então, ali, fazer um pedido a Bolsonaro, fazer esse gesto de aproximação? Eu sempre procuro conjugar o legítimo exercício do direito e até do dever à oposição com o diálogo federativo, administrativo, igualmente imprescindível. Então, evidentemente, mantenho as críticas que tenho formulado acerca das temáticas sanitárias, econômicas, etc. Porém, sempre enalteço que nós temos que valorizar convergências. Temos estes dramas atinentes ao crescimento do desemprego e à destruição de empresas. E me parece que o melhor caminho é uma ampla união nacional envolvendo os poderes executivos, federal, estaduais, municipais, o Congresso e, sobretudo, a sociedade, o empresariado, os trabalhadores, para definirmos 4 ou 5 pontos de uma agenda que impulsione a economia. Lamentavelmente, a acolhida não foi até aqui muito positiva da parte dele, mas eu insisto, claro, nesse diálogo, porque acho que é um caminho certo para o Brasil. Governador, eu andei vendo os dados, inclusive do seu estado, para me preparar aqui para a entrevista. Indicadores de saúde e educação melhoraram sob sua gestão, o que é louvável, mas justamente os indicadores ali de desigualdade social e principalmente de emprego, eles foram mal. E numa semana ali que o senhor pede um pacto pelo emprego. Eu queria a sua avaliação sobre o que foi feito no seu estado em relação ao emprego, tendo em vista que, segundo os indicadores, pelo menos, acho que o senhor tem esses dados também, eles não foram tão positivos assim nessa questão. Nós temos, a exemplo dos demais estados, sofrido muito com a recessão que se instalou praticamente em 2015, 2016. A economia brasileira já vinha muito mal nesse período e isto agora se agravou enormemente. Lembremos que no ano passado a economia brasileira já dava sinais de profunda debilidade. Isso impacta todos os entes federados. Nós conseguimos aqui, Caio, CAGEDs positivos. O CAGED é o indicador de emprego formal do Ministério da Economia. Se nós pegarmos o período do nosso governo, nós tivemos nos últimos 3 anos mais geração de empregos do que perda de postos de trabalho formais, segundo os dados do governo federal. E estamos lutando com investimento público aqui em obra, 2 bilhões sendo executados nesse momento, e graças a Deus agora, no CAGED dessa semana, o Maranhão ficou em primeiro lugar no Nordeste, o 4º melhor desempenho do país, com saldo positivo de geração de empregos. Então, nós sabemos bem que a gestão econômica é muito condicionada pelos fatores nacionais, porque nenhum estado é uma ilha. Então, nós lutamos para que cada um possa dar a sua contribuição, como temos dado, e também para que a economia brasileira retome vigor no caminho do crescimento, que é fundamental. Governador, queria voltar nesse ponto do gesto do senhor de aproximação com o presidente Jair Bolsonaro. A gente teve, em boa parte da pandemia, desse processo que o país está enfrentando, uma situação de embate entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores, ou boa parte deles, o senhor entre ali na linha de frente. Essa temperatura agora mudou, não tem mais governador disposto a comprar briga com o governo federal diante de uma crise que se mostra cada vez mais presente?
Nós temos, Renata, que sempre modular a temperatura, a conflituosidade, de acordo com a temática. Por exemplo, nós mantemos uma divergência profunda e intransponível em relação à condução do governo federal quanto à questão sanitária. Hoje, esses dias todos, nessas semanas, temos visto a continuidade do negacionismo e um exótico culto a um suposto remédio milagroso. Nós não temos realmente nenhum tipo de diálogo com este tipo de conduta. Agora, como disse, nós temos uma pauta federativa, nós temos uma pauta econômica, todos estão sofrendo, sobretudo a nossa nação. Nós temos algumas medidas que podem haver convergências. Plano Nacional de Obras Públicas é algo que eu tenho certeza que vozes do governo federal sabem da imprescindibilidade de algo deste tipo. É mais ou menos um clássico na gestão econômica, desde o New Deal, conduzido por Roosevelt na crise pós-29, na crise de 29, e, portanto, nós podemos fazer algum tipo de concertação, de pactuação em torno disto. Então, é isso que eu imagino. 4 ou 5 itens, sem que ninguém renuncie às suas posições ideológicas. Nós distinguimos isto. Realmente, em relação a esse ponto e outros da agenda brasileira, não há nenhum tipo de concordância, de convergência que possa ser produzido. Mas, em relação à retomada da economia, eu creio que é necessário. Então, o que eu chamo do Pacto Nacional de Empregos é o Poder Executivo Federal, liderado pelo próprio presidente da República, cumprindo o seu papel constitucional e legal de chamar todos que interagem de algum modo com a agenda econômica para definirmos algumas medidas emergenciais. O que foi feito até agora é muito pouco. O auxílio emergencial de R$600 é muito importante, porém não é suficiente. Então, nós conseguimos fazer auxílio emergencial. Acordo construído na Câmara, no Senado. E creio, portanto, que é um bom modelo para que nós possamos produzir outros acordos. Governador, ainda ficando no CAGED, mas em termos nacionais, essa semana foi divulgado o resultado de junho, né? Em junho foram 11 mil vagas fechadas, né? Infelizmente, um dado ruim, mas ele ficou aquém do esperado até mesmo pelo mercado, né? Tendo em vista que em maio foram 350 mil vagas fechadas. O governo, evidentemente, comemorou, né? Não tão entusiasticamente, né? Porque ainda assim são dados ruins, mas que ficaram aquém do esperado e atribuiu esses dados de 11 mil postos fechados em junho ante 350 mil postos fechados em maio a algumas das políticas que vêm sendo exercidas. Eu queria uma leitura do senhor sobre o CAGED em nível nacional, sem detalhar no estado, como eu fiz na primeira pergunta. A que o senhor atribui essa diferença de 350 mil para 11 mil em um mês? Nós, quando olhamos o CAGED do primeiro semestre de 2020, portanto, de janeiro a junho, nós vamos encontrar um resultado muito negativo, destruição de mais de 1 milhão de postos de trabalho. Então, nós temos esse indicador do mês de junho. A pergunta, Caio, que deve ser feita é se isto é sustentável, ou seja, se anuncia uma tendência. O que eu considero é que nós temos o efeito sazonal, temporário, dos R$600 e, por exemplo, da liberação do FGTS e algumas outras medidas compensatórias. Porém, tudo isto é transitório. Nós temos exatamente que aproveitar esse momento em que, de um modo geral, nós temos uma tendência, pelo menos, de estabilização em grande parte do território nacional, da grande demanda, do grande obstáculo que há, que é o coronavírus. Nós temos, portanto, esse indicador de junho que pode significar algum tipo de fôlego e garantir a continuidade disso, a sustentabilidade disso.
É como se esse processo estivesse hoje pendurado num fio muito tênue e você precisa dar consistência a esse processo. E aí eu considero que a consistência só virá com a combinação de outros fatores que não são essas reformas de longo curso. Inclusive porque, no caso da reforma tributária, o governo começou muito mal no encaminhamento da agenda. Neste momento, não se pode pretender onerar o setor de serviços, prometendo uma compensação futura com a desoneração da folha. E nós sabemos que essas reformas, trabalhista, previdenciária, tributária, precisam de um longo tempo de maturação e para produzirem efeitos. Então, é como se fosse um meio termo que eu proponho. Não é nem a precariedade, a transitoriedade dos R$600, nem é essa pauta monotemática das reformas que vão produzir efeitos daqui a 10 ou 15 anos. Há um vazio aí. E por isso que eu considero que esse vazio deve ser preenchido para que isso que se verificou no mês de junho possa ter sustentabilidade e nós possamos impedir a perda de empregos e, obviamente, caminharmos para a recuperação, uma vez que nós temos hoje um desastre social em curso, um crescimento do número de desempregados acima do número de empregos, empregados formais, pela primeira vez na nossa história. Nós temos um contingente de desalentados, de desocupados, de informais, de precarizados, e você precisa enfrentar isto agora, imediatamente, já no mês de agosto. Governador, o senhor puxou aí vários pontos, eu quero destrinchar vários deles, inclusive também falar da reforma tributária, tema importante, mas quero pegar um deles que o senhor falou, né? O governo até agora fez pouco e o senhor está dizendo que é preciso pensar os próximos passos, mas queria primeiro analisar o governo fez pouco. Para a gente lembrar um pouquinho, o governo, claro, lançou ali medidas de auxílio à empresa, às famílias, que é o auxílio emergencial, mas também aos estados, né? Transferência de recursos para a saúde, houve recomposição do fundo de participação dos estados, transferência direta, o Congresso aprovou, mas o governo liberou esses recursos. O senhor entende que essa ajuda não foi suficiente ou o problema é daqui para frente? O programa federativo emergencial que foi aprovado na Câmara e no Senado, construído novamente no parlamento, produziu um efeito importante de conter uma espécie de destruição dos entes subnacionais que iriam, neste momento, gerar uma desestruturação, um pânico, caos, porque nós estamos falando de serviços essenciais, notadamente segurança pública, gestão penitenciária, além, obviamente, da própria dimensão da saúde pública. Então, o Congresso e, obviamente, o governo federal, ao implementar o programa federativo, cuidou da emergência, um raciocínio similar ao do auxílio emergencial. No que se refere a conter a emergência econômico-fiscal, o programa federativo e o auxílio emergencial são boas medidas. Qual é o limite, Renata? É que são medidas transitórias, datadas. Ambos vão acabar. Seja o programa federativo emergencial, que agora foi parcialmente prorrogado até o mês de novembro, dezembro, e o auxílio emergencial, que nós estamos defendendo que também seja prorrogado até dezembro. A questão que se põe é o que ficará no lugar após o encerramento disto. Por uma analogia com a situação sanitária, é como se nós tivéssemos a economia, os estados, o consumo das famílias na UTI. O auxílio emergencial, o programa federativo, contém o desfecho pior, porém não tira o paciente da UTI. Você tem que tirar o paciente da UTI, tirar do hospital. E aí você precisa mais do que esses programas emergenciais. E neste ponto é que reside a inércia do governo, a preocupante inércia, porque não há a vinculação desses programas emergenciais a medidas que possam sustentar a situação econômica, fiscal, social, após o encerramento desses programas emergenciais. É hora de cuidar do crescimento econômico, de geração de empregos, e isto, infelizmente,
até agora não tem sido tratado, a não ser nessa perspectiva equivocada de que uma reforma tributária mal encaminhada, repito, nesse momento, vai conseguir ser isto que vai suprir essa lacuna. Não vai. Então, por isso que nós temos feito esse alerta. Falta alguma coisa na agenda brasileira, que é exatamente tematizar a questão do crescimento do PIB, para que, inclusive, a relação dívida-PIB se mantenha no patamar razoável e gerar empregos formais para sustentar as famílias brasileiras. Governador, como o senhor tem visto esse debate todo em torno do Renda Brasil, né? Que seria uma requalificação, uma reorganização dos programas sociais do governo? Seria o passo seguinte, imagino que é o que o senhor está dizendo, na área social, evidentemente saindo o auxílio emergencial, entra o Renda Brasil, né? Tira alguns programas, reorganiza os programas sociais. O senhor concorda do que o senhor tem de informação, do que o senhor tem visto até agora? Eu tenho concordância com o conceito, porque este conceito já se revelou vitorioso na vida brasileira. Quando houve a criação do Bolsa Escola, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, existiam outros programas sociais e quando o presidente Lula assumiu, fez uma reorganização, colocou mais dinheiro e isso fez nascer um dos programas sociais mais exitosos do mundo, que é o Bolsa Família. Então, a ideia da continuidade me agrada muito, assim como também a ideia da renda mínima, da renda básica, como uma medida permanente, não apenas provisória. É preciso ver, contudo, os detalhes, onde normalmente diz a sabedoria popular que reside o problema. Então, eu não sei fontes de financiamento e também a extensão, porque o governo ainda não anunciou a sua posição. Mas a ideia de continuidade, de aprimoramento na direção que o senador Suplicy propunha, lá atrás, historicamente, da renda básica, esse trajeto do Bolsa Escola para o Bolsa Família, enfim, são perspectivas virtuosas. Agora vimos isso na temática da educação. Fernando Henrique Cardoso criou o Fundef, veio Lula, Dilma, criaram o Fundeb. Agora nós conseguimos, no Congresso, a revelia, inclusive, da posição do governo, que tinha, infelizmente, uma visão de deixar para 2022, nós conseguimos, mediante uma ampla união, aprovar o Fundeb permanente. Então, é uma ideia correta, essa de continuidade e de aprimoramento. Governador, o senhor falou há pouco, né, sobre esse caminho para a retomada, entre alguns pontos, mas o senhor deu ênfase à questão da retomada das obras públicas, investimento público. Esse, inclusive, é um debate que está dentro do governo federal, né, que foi acendido ali com o debate em torno do Plano Pró-Brasil. Até agora, o ministro da Economia, que é contra esse caminho, tem vencido essa batalha de aumentar ali o investimento, né, gastos mesmo da União para acelerar obras públicas. O argumento da equipe econômica é que não temos dinheiro, trocando em miúdos, né? Temos um déficit já há muitos anos, esse ano, inclusive, aí teremos um déficit fiscal recorde. O senhor entende que esse é o único caminho possível para que haja, de fato, uma retomada e que esse processo, o país saia mais rapidamente dessa crise? Renata, nós temos um desafio infraestrutural agudo para o desenvolvimento brasileiro, aliás, não é de hoje. A questão é que a tendência, caso continue essa política ultra-ortodoxa, fiscalista, é que isto piore como nunca antes. Basta você consultar como estará o orçamento do DENIT e do Ministério da Infraestrutura em 2021. Será o menor da história do Brasil, pelo menos nas últimas décadas, como se anuncia, em face do efeito desta visão, segundo a qual você tem que fazer política fiscalista no momento de uma crise dramática. Eu pergunto a todos os brasileiros e brasileiras que nos acompanham, o Brasil pode esperar que nós tenhamos o menor investimento em infraestrutura rodoviária das últimas 3, 4 décadas? Então, há algo de errado nisto.
E não se trata de praticar irresponsabilidade fiscal, que eu não defendo isso, mas sim de se inspirar no exemplo dos outros países do mundo, outras experiências, inclusive, em outros momentos históricos. Nós temos recursos disponíveis que devem ser mobilizados. Você tem fundos constitucionais poderosos. Você tem o BNDES. Você tem no Fundo Constitucional do Nordeste, para dar um exemplo, mais de 10 bilhões de reais. Então, é dinheiro existente que precisa ser orientado na direção correta. Além disso, desde 2009, nós sabemos que o Banco Central, em momentos de crise, tem que exercer suas prerrogativas constitucionais de emitir moeda, emissão monetária, inclusive para adquirir títulos do Tesouro Nacional nos termos do artigo 164 da Constituição Federal. Não é uma invenção, está na Constituição. Então, o Banco Central, cumprindo temporariamente esta missão, fornecendo recursos ao Tesouro, além dos recursos existentes nos fundos, no BNDES, com toda segurança. É possível fazer de modo responsável um plano nacional de obras públicas, é possível fazer um auxílio emergencial empresarial para micro e pequenas empresas, é possível prorrogar o auxílio emergencial até dezembro, e com isso, aparentemente de modo paradoxal, nós vamos aí sim contribuir para que não haja descontrole na relação dívida-PIB. Porque, como o nome indica, é uma relação. Então, você não pode olhar só para a dívida. Você tem que olhar para o PIB, para as receitas e para o PIB. Então, se você aponta um caminho de crescimento e, portanto, inclusive de incremento de receitas, você está contribuindo de modo sustentável para que não haja uma explosão da relação dívida-PIB. Essa é a receita que outros países estão adotando, países de economia liberal. Não é uma visão socialista, estatizante, nada desse tipo. São economistas liberais que estão dizendo isso no Brasil. O problema é que o Bolsonaro não usa as suas prerrogativas e o Paulo Guedes continua preso aos seus dogmas dos anos 70. E isto faz com que nós percamos tempo. Nós já estamos atrasados na compreensão dessa agenda e na execução dessa agenda. Governador, eu queria só colocar duas questões. Uma, não foi exatamente todo esse receituário que o senhor colocou, eu vou resumir aqui na palavra desenvolvimentismo, né? Para não pegar, separar exatamente, destrinchar cada parte que o senhor falou. Mas não foi exatamente esse receituário, principalmente ali no governo Dilma Rousseff, que ajudou o país e foi determinante para que o país entrasse ali num buraco econômico ali 2015 e 2016? Cada conjuntura, Caio, tem a sua especificidade e o que diferencia o remédio do veneno é a dose. É claro que havia um desejo justo, correto, inclusive sintonizado na época, com a chamada Agenda Fiesp, de que essas medidas levariam ao aquecimento da economia. Infelizmente, o ambiente internacional e a crise política brasileira não deram tempo ao cumprimento desta agenda. Lembremos que, a partir de 2013, o Brasil entrou numa conflagração produtora de insegurança política, por conseguinte, de insegurança jurídica, fiscal, financeira, econômica. Então, nós não podemos esquecer o ambiente em que as dificuldades se deram. Eu não defendo, Caio, que esta agenda que eu acabei de resumir seja eterna. Basta olhar a minha própria experiência de governo. Eu sigo os cânones da responsabilidade fiscal. O Maranhão está enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. Mas, ao mesmo tempo, mantemos altas taxas de investimento, porque responsabilidade fiscal não pode ser dissociado de responsabilidade social e vice-versa. O que eu estou sustentando é que, em momentos excepcionais, você adota remédios excepcionais. Então, eu estou me referindo ao ano de 2020, ao segundo semestre de 2020.
É claro que mais adiante você precisa retomar a ideia de um ajuste fiscal estrutural e tentar controlar a relação dívida-PIB. Mas agora, além de ser errado, não vai funcionar. É ineficiente, é ineficaz, é pouco inteligente. Porque se você não ativa a economia, você vai reduzir o Brasil a escombros, você vai conflagrar o país, vai inviabilizar, como eu mencionei agora, o orçamento do DENIT, do Ministério da Infraestrutura, e aí mesmo que a relação dívida-PIB vai piorar. Então, na verdade, aparentemente de modo contraditório, a minha visão é que é mais consentânea com a responsabilidade fiscal do que essa mitificação de que, magicamente, reformas estruturais de longo curso vão fazer que nós tenhamos ajuste fiscal imediato. A agenda que eu defendo é que é a verdadeira agenda de ajuste fiscal. Governador, o senhor falou agora sobre a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? Isso tem muita relação com o argumento que o presidente Jair Bolsonaro fez diversas vezes sobre as medidas de restrição para o enfrentamento da pandemia. Ele dizia que, ao fim, esse poderia ser um prejuízo ainda maior para a população, porque ia acabar prejudicando a economia e também teria ali um efeito sobre o emocional das pessoas. Até esse argumento ele chegou a usar. O estado do senhor foi um dos primeiros ali a ter medidas mais restritivas de fato à circulação, ao comércio. Agora, olhando para trás, nesses últimos meses, já com um quadro, com curva do que se viu no seu estado e em outros, o senhor entende que as medidas foram corretas ou se fechou muito cedo, houve excesso? Como é que o senhor avalia? No caso do Maranhão, nós iniciamos a interrupção de atividades econômicas, chegamos até o lockdown, no dia 21 de março. Do mesmo modo, fomos um dos primeiros estados a iniciar a abertura econômica no dia 25 de maio. E hoje temos indicadores muito positivos, taxa de letalidade em queda, sempre abaixo da média brasileira, nossa taxa de contágio abaixo de 1. Nós temos metade da nossa rede hospitalar para coronavírus hoje disponível. Então, creio que no nosso caso, nós conseguimos fazer as coisas certas no momento certo, que é o senso de ponderação, de proporcionalidade. O que houve no caso brasileiro, Renata, é que, em face dos dissensos políticos, em face das características pessoais do Bolsonaro, muito voltada à ideia de belicismo, de conflituosidade, desde sempre, não é de agora. Não houve o diálogo para que houvesse uma pactuação em nível nacional que garantisse uma maior eficácia das medidas. Ou seja, em março, deveria ter ocorrido um movimento mais organizado na direção das quarentenas. Se isto tivesse ocorrido, a situação sanitária hoje e a situação econômica hoje seria melhor. E eu exemplifico com o caso do nosso estado, que tem saldo positivo na geração de empregos. E por quê? Porque nós estamos, como disse, a um processo já de mais de 2 meses de restabelecimento, praticamente 90% das atividades econômicas. O Bolsonaro achava que governador, mas no Maranhão está entre ali os 10 estados com o maior número de casos também, né? O senhor cita aí que a situação agora está melhorando, né? Está sob controle, mas ainda assim tem um número bastante elevado de casos. Hoje nós temos 9.000 casos ativos. Portanto, nós chegamos a ter 40.000 casos ativos. Então, nós tivemos uma taxa de notificação, como você diz, uma alta, porque nós fizemos uma testagem alta, uma das 5 maiores do país, e nós não contabilizamos coronavírus como síndrome respiratória aguda grave. Coronavírus é coronavírus. Outras síndromes respiratórias agudas graves é outra coisa, ou seja, nós sempre procuramos enfrentar a subnotificação. Então, é uma atitude que se reflete nos números.
nós levamos em conta a queda dos casos ativos. Nós temos 9 mil hoje, chegamos a ter um patamar 5, 6 vezes superior. Então, nesse aspecto é que eu considero que o fato de nós termos uma taxa de letalidade de 2,5, quando a média brasileira oscila entre 3,5 e 4, mostra êxitos. Então, de um modo geral, acho que esse é um caminho virtuoso, não significa dizer que é um caminho perfeito, porque há um aprendizado coletivo nisto tudo. O que eu posso te dizer é que, no que se refere à condução do governo federal, infelizmente, houve muito mais erros do que acertos, seja no que se refere a essa questão da quarentena, seja no que se refere à produção de insumos, crença em que haveria algum remédio milagroso. Não há. Esses dias, novamente, esse debate volta. Nós temos um dissenso científico em relação a isto que não cabe a nenhum de nós que aqui estamos, eu, você, Renato, Caio, decidir qual remédio indicar, porque nós não somos médicos. O presidente da República também não. Então, esses erros fizeram com que nós, infelizmente, tenhamos hoje ainda uma situação imprevisível quanto ao futuro, em que provavelmente nós teremos ainda, todos nós, uma longa convivência com o coronavírus, inclusive com impactos econômicos e sociais. Governador, tem duas narrativas políticas aí que a pandemia acaba colocando, né? O presidente Jair Bolsonaro diz que o Supremo e os governadores impediram ele de agir do jeito que ele gostaria. Os governadores dizem que, majoritariamente, evidentemente, que a culpa ali é do presidente Jair Bolsonaro. Mas minha pergunta é, independentemente dessas duas narrativas colocadas, ao fim e ao cabo, o eleitor brasileiro, de quem que o senhor acha que vai cobrar essa fatura aí dos 90 mil óbitos, dos casos? Vai cobrar dos governadores, vai cobrar dos prefeitos, ou vai cobrar do presidente Jair Bolsonaro, tanto pela questão dos casos e dos óbitos, como também pelo buraco econômico, aí, pela recessão econômica que o país acabou entrando, né, junto com o mundo? Na minha formação filosófica, eu aprendi que o critério da verdade é a prática. Então, creio que este vai ser o parâmetro. Observar quem foi negacionista, no caso o presidente da República, e quem levou o problema a sério. De um modo geral, os governadores levaram a sério, os prefeitos levaram a sério, o Congresso levou a sério. Infelizmente, o Bolsonaro foi mal aconselhado. Ele acreditou que não haveria nem 1.000 mortos, ele chegou a dizer isso, que haveria 500 mortos. E aí ele não tomou as providências, e depois não teve humildade de voltar atrás. Eu acho que no Tribunal da História, Caio, quando for o momento próprio, que não é agora, vai pesar qual foi a atitude de cada um, qual foi a ação prática de cada um. Mesmo que, repito, ninguém tem um monopólio da perfeição, óbvio. Mas quem acertou mais? Quem errou mais? Agora, governador... Quando também houver um critério similar no que se refere à economia, nós vamos olhar as lacunas existentes e responder a uma pergunta fundamental. Os problemas econômicos derivaram do coronavírus ou das quarentenas? Esse é o debate nos Estados Unidos. E o Trump vai perder a eleição, creio eu. Não quero fazer profecia antes da hora, mas a sociedade dos Estados Unidos está exatamente julgando isso. E o Trump diz, não por acaso, de modo coincidente, que a culpa é das quarentenas e, portanto, dos estados. E nós temos a repetição desse debate aqui. Creio que o resultado da eleição nos Estados Unidos vai permitir que a gente tenha assim, uma tendência de como a sociedade vai arbitrar no futuro responsabilidades. E faço questão de dizer no futuro porque eu realmente não quero travar esse debate agora. Na verdade, o que eu gostaria, como formalizei ao presidente da República, é um diálogo verdadeiro sobre a economia, questão social e também a questão sanitária. Nós fazemos isso com o Ministério da Saúde desde sempre. Fizemos com o Mandetta, fizemos com o Tite, fazemos com o general Pazuello. Nós nunca recusamos ao diálogo com quem quer dialogar.
Então, no momento certo, quem julga é Deus, no reino dos céus, e o Tribunal da História, mas não agora. Eu acho que tem que agir. É preciso agir nesse momento. Você veja o seguinte, Caio, eu mandei um ofício, que a Renata até disse que eu tinha sido moderado, que eu tinha sido conciliador. Qual foi a resposta do Bolsonaro? Qual foi a resposta do Bolsonaro? Jogou 4 pedras em cima de mim, com base em fake news, dizendo que no Maranhão está tudo fechado. Ou é desinformação, que é grave, ou é fake news, que é grave. Então eu espero que ele reflita. Governador, de certo modo, é até uma provocação, é só uma reflexão para a gente ter. O que os governadores e os prefeitos estão fazendo hoje não é o que o presidente Jair Bolsonaro dizia que era para ter sido feito lá em março, lá em fevereiro, abril, né? Não abrir, né? Ou abrir com um programa ali de flexibilização. Esse debate ele não pode avocar para si que lá atrás ele disse que não podia fechar tudo. Que era preciso manter aberto e, no decorrer do tempo, diante de uma pressão política muito grande, aqui em São Paulo tem uma pressão política muito grande dos prefeitos, acho que o senhor deve sofrer isso aí também, e uma pressão de empresários, de comerciantes também, pela abertura. Então, como que fica esse diagnóstico? Porque ele poderá, eventualmente, numa campanha eleitoral, dizer que lá atrás, que ele sempre falou que não podia fechar tudo. E no decorrer do tempo, 1, 2 meses depois, governadores e prefeitos acabaram entrando num processo de abertura. Eu queria uma reflexão do senhor sobre isso. É preciso entender que uma epidemia, uma pandemia, tem uma dinâmica. Você tem as semanas epidemiológicas e os cientistas apontavam desde sempre que nós teríamos uma ascensão, um platô e um descenso. Então, a cada momento você adota uma atitude. Foi isso que nós fizemos aqui e a maioria dos estados. Não posso falar por todos, porque não conheço a realidade de cada dos estados que eu não governo. E não seria muito também ético da minha parte emitir esse tipo de juízo de valor. O que nós fizemos foi compreender que uma epidemia, quando ela surge com muita força, porque o coronavírus tem uma alta taxa de transmissibilidade, você tem que ser firme para exatamente conter o processo. Ora, nós temos que olhar os resultados. Vamos confrontar os números de 2 grandes países, independentemente de sistema econômico, político, ideológico, a China e os Estados Unidos. A China adotou medidas firmes no início da pandemia. Os Estados Unidos não, negacionista, o Trump, o Bolsonaro. O que aconteceu? A China conteve o coronavírus primeiro do que os Estados Unidos, exatamente porque adotou um caminho diferente. Você pega nos países nórdicos, do norte da Europa, do mesmo modo. Você compara a Suécia com Noruega, Suécia com Finlândia, os países ali, portanto, na mesma conjuntura geográfica, você vai ver indicadores bem diferentes. Então, o que eu considero é que, no início, deveria ter ocorrido, se você me propõe essa pergunta, eu respondo desses termos, considerando que nós estávamos no início da pandemia, portanto, em clara ascensão, rápida ascensão, era o momento de uma atitude uniforme. O que teria ocorrido? Teria ocorrido o que nós vimos em outros países do mundo. Exemplifiquei a China, países do norte da Europa, países da Europa de modo geral. Então, acho que esse vai ser o julgamento. Acho que cada um vai ser julgado de acordo com a capacidade que teve de compreender o momento e qual o remédio adequado àquele momento. Então, a liberação econômica, ela obviamente tem que vir. Ninguém faz quarentena para sempre. Nós sempre consideramos que era algo transitório. Infelizmente, perdemos o momento e, por isso, vamos ainda sofrer, como os Estados Unidos estão sofrendo. Caio, não é por acaso que os 2 países campeões de coronavírus hoje sejam exatamente os Estados Unidos e o Brasil. O critério da verdade é a prática. O que fez que os Estados Unidos e o Brasil se distinguissem deste conjunto? Exatamente a atitude negacionista. Errada, equivocada.
Governador, eu vou pedir licença, digamos, para trazer um outro tema que essa semana surgiu, movimentou bastante a política e o judiciário também. Bem, a gente teve o presidente do Supremo Tribunal Federal falando ali numa quarentena eleitoral para juízes e também procuradores, e uma ideia que foi abraçada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse que inclusive via aí com bons olhos pautar já para esse ano, para que, de olho aí em já valer em 2022. Claro, todo mundo pensou em Sérgio Moro, né? Mas gostaria de ouvir a opinião do senhor, a avaliação do senhor sobre esse tipo de medida, uma vez que o senhor deixou a magistratura para entrar na carreira política. O senhor entende que é adequado ter uma quarentena? 8 anos, como está se falando, é muito tempo, é adequado? Eu penso que, como nós estamos vivenciando uma quadra histórica em que o Poder Judiciário, as funções essenciais à justiça, a própria polícia ganharam um grande protagonismo, a ideia de uma quarentena é necessária, mas não isoladamente para os juízes, porque seria até discutível do ponto de vista constitucional. Eu penso que o Brasil precisa e está maduro para ter uma lei geral de quarentenas, que se refira desde o Banco Central, na relação com o sistema financeiro, a tal da porta giratória, que o cidadão um dia está no mercado, outro dia está no Banco Central, depois ele volta para o mercado. Isso também é indesejável. Você precisa, portanto, quarentenas aí, você precisa quarentenas para evitar que, por exemplo, um procurador-geral da República faça campanha para ir para o Supremo. Você precisa de quarentenas para que membros do sistema de justiça, do sistema policial, que devem ser imparciais, isentos do ponto de vista político, não sejam eventualmente tentados nesta conjuntura de ultraexposição, de ultramediatização, de muito espetáculo, do chamado direito penal do espetáculo, direito penal do inimigo. Então, realmente, acho que é uma boa ideia. 8 anos, seguramente que não, seria desproporcional, não teria muito sentido, seria quase uma pena perpétua, quase. Mas algum tipo de quarentena e, como disse, no âmbito de uma lei geral, que abranja policiais, promotores, juízes, banqueiros para ir para o Banco Central, membros do Ministério Público para ir para o Supremo e assim sucessivamente. Acho que é uma boa ideia. O senhor defende que retroaja? Acho positivo. O senhor defende que retroaja? Como princípio jurídico, nós temos que observar o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que diz que a lei não retroage para prejudicar coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido. Sempre haverá um debate se existe ou não direito adquirido, mas eu considero que essa ideia da irretroatividade é mais correta, porque respeita um pouco a segurança jurídica. Você não deve mudar as regras do jogo no meio do jogo. Eu já combati isso em outros momentos, por exemplo, no impeachment da Dilma. O Tribunal de Contas da União mudou a sua jurisprudência e retroagiu. Eu acho que não poderia ter retroagido. Mudar pode, mas mudar dali para frente. Porque imagine, no meio do jogo, você muda as regras, isso traz, portanto, um sabor de algo pessoal. Eu sou, como todos sabem, muito crítico do meu ex-colega Sérgio Moro, mas acho que o caminho de enfrentamento da sua eventual candidatura presidencial não deve ser isto. Então, eu defendo a Lei Geral de Quarentenas, mas daqui para frente. Governador, eu queria uma avaliação do senhor sobre a oposição e a esquerda brasileira. Havia uma expectativa de que, com a saída do ex-presidente Lula da prisão, ele lideraria esse processo nesse campo político, mas o que a gente vem assistindo é uma liderança da parte do senhor, uma liderança da parte do Guilherme Boulos, do PSOL. O que está acontecendo com a esquerda brasileira? O Partido dos Trabalhadores não é mais hegemônico nesse campo político? O PT continua a ser o principal partido do nosso campo, do campo progressista, popular no Brasil. O ex-presidente Lula continua a ser a liderança de maior aprovação popular, aceitação popular. Eu próprio tenho dialogado muito com ele. Agora, evidentemente, é desejável
que haja uma pluralidade de interlocutores, uma certa transição, até geracional. Então, eu não considero isso como um problema. Pelo contrário, acho que isso é uma solução, porque mostra vitalidade no pensamento daqueles que combatem as desigualdades sociais, que defendem a soberania brasileira, defendem os direitos sociais. Nós precisamos unir o máximo quanto possível. A minha atitude tem sido esta, de procurar entender que todos têm a sua legitimidade, maior ou menor, o seu tamanho, maior ou menor, mas todos são imprescindíveis, porque nós vivemos uma conjuntura brasileira em que a esquerda vem de um ciclo de derrotas. Então, nós temos que calçar as sandálias da humildade para corrigir caminhos, readquirir vitalidade, vigor, para transformarmos uma quadra de defensivo estratégica em novas vitórias. Atualização programática, defendo uma atualização até orgânica, organizacional, com a constituição das chamadas federações partidárias. Acho que é um momento, portanto, de revisão de práticas, você defendendo um patrimônio vitorioso que no longo arco da história nós temos a oferecer no Brasil, porém, promovendo as renovações necessárias. E isto sempre em diálogo. Eu tenho conversado muito com o ex-presidente Lula, com o Ciro Gomes, com o Boulos, com a Haddad. Tenho, nesse período de mediação tecnológica derivada das quarentenas, nós temos feito muitos eventos e eu noto sempre, Caio, assim, uma grande convergência programática. E isso me anima muito, porque nós temos convergência no principal, que são as ideias. O resto a gente vai ajustando até, eventualmente, a eleição de 2022. Governador, o presidente Jair Bolsonaro está tornando essa missão da esquerda mais difícil? Por que pergunto isso? A gente teve o candidato Jair Bolsonaro como ali uma imagem dessa nova direita no Brasil, muitos, inclusive, classificando como de extrema direita o discurso de Jair Bolsonaro. Mais recentemente, Bolsonaro fez ali movimentos em outra direção, mais ao centro. Parou de dar declarações inflamadas, fez uma negociação com o Congresso para ter uma base parlamentar, isolou ali alguns radicais, está falando de mudar, rebatizar o Bolsa Família para ter um programa social que ele promete ali que vai ser mais abrangente, mas com uma marca do governo dele, fazendo viagens ao Nordeste. Está ficando mais difícil para a esquerda? Eu torço pelo Brasil, eu quero que o Brasil melhore. Então, não considero que, eventualmente, alguma melhoria deva ser vista como um problema. Não, nós defendemos os R$ 600 e contra a posição inicial do Bolsonaro, que era de R$ 200, e hoje há quem nos critique, que diz que nós erramos. Não, nós acertamos, porque nós melhoramos a vida do povo. Os críticos dizem que nós demos uma espécie de bônus ao Bolsonaro. Ora, mas nós melhoramos a vida das pessoas, esse é nosso compromisso principal. Então, não considero que os eventuais acertos daqui e da colar compliquem a nossa vida. Nós temos que olhar primeiro para o povo, para a população. Depois, Renata, eu conheço bastante o Bolsonaro, fui deputado federal com ele. Ele, de fato, se situa no campo do extremismo político. Considero que ele fez um movimento tático em razão da sua missão de destruição institucional ter se revelado inviável, porque ele encontrou uma resistência no Supremo e no Congresso maior do que aquele imaginava. E tivemos o advento da prisão do Queiroz, que nós sabemos que é o elo entre ele e sua família e as milícias do Rio de Janeiro. Então, acho que foi muito mais um movimento tático dele, de proteção em face desses eventos adversos, do que propriamente uma mudança do Bolsonaro. Eu creio que não há propriamente uma mudança de crenças, mas sim um movimento tático temporário, porque não acredito que o Bolsonaro vá, de repente, aderir aos caminhos da moderação.
Eu lembro sempre de Saulo, o perseguidor de cristãos que entrou na estrada de Damasco e de lá saiu Paulo, redimido e um grande propagador da mensagem de Jesus Cristo. Ou seja, conversões acontecem, mas não me parece, pelas atitudes recentes do Bolsonaro, que essa conversão tenha ocorrido. Eu acho que é algo transitório e por isso mesmo imagino que ele não conseguirá unir um campo mais amplo em torno do seu projeto eleitoral de 2022. Basta olhar que há um dissenso a partir do próprio Sérgio Moro. O Sérgio Moro hoje funciona no campo da direita como um elemento dissidente em relação ao bolsonarismo. Sem o Sérgio Moro e o seu agrupamento chamado de Lava Jato, o Bolsonaro não seria presidente da República. O Sérgio Moro cinde isto muito radicalmente. Então, realmente, não considero que ele vai ser um novo aglutinador. Claro que ele tem relevância, mas não terá ao seu redor a mesma frente política que ele teve em 2018 e que o levou à vitória eleitoral. Governador, foi uma aposta correta da esquerda o discurso da democracia em risco, do fim da democracia, tanto em 2018 quanto em 2019 e até mais recentemente em 2020, tendo em vista que o cenário hoje é dos três poderes ali, depois dessa mudança tática aí do presidente Jair Bolsonaro, os três poderes ali todo unido, inclusive nessa operação ali, bem crítica à Operação Lava Jato. O senhor acha que esse discurso da democracia em risco, da democracia atacada, da democracia vilipendiada, ela foi a aposta correta? Me refiro a 2018, quando as pessoas estavam preocupadas ali com o que comer, com o seu emprego, com a situação econômica, e também em 2019, tendo em vista o desfecho que a gente vê neste governo, pelo menos até hoje. Agora, nesse ano de 2020, nós vimos atos por parte do presidente da República impressionantes, a exemplo daquele comício em torno da bandeira do AI-5 na porta do quartel-general do Exército. Aqueles desfiles dominicais do fascismo do século XXI. O ser a residências de ministro do Supremo, ao próprio edifício sede do Supremo, indústria de fake news chamado Gabinete do Ódio, financiado com dinheiro público, sediado dentro do Palácio Governamental. Então, são ameaças concretas. Não se trata, portanto, de um discurso, apenas uma retórica, e sim uma constatação de que havia um intento autoritário, despótico, em marcha, ameaçando órgãos de imprensa, ameaçando a integridade física de jornalistas. Lembremos que colegas dos senhores, das senhoras, foram fisicamente agredidos às vistas do presidente da República, na frente do Palácio do Planalto. E nada aconteceu. Então, fora as agressões cotidianas do próprio Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada. Então, sim, a democracia esteve gravemente em risco e acho que é um dos itens dos quais nós devemos nos orgulhar de ter conseguido conter essa marcha de ruptura institucional que o Bolsonaro ensaiou. Evidentemente, contudo, concordo com a tua premissa de que não é suficiente. Nós precisamos, como temos tido, outras agendas. Ultrapassado essa fase mais perigosa, eu diria, em que o Bolsonaro, de fato, foi contido, nós vamos tratar dos outros temas. Mas imaginemos que ele tivesse se sentido à vontade para prosseguir nesses ensaios. Nós poderíamos não estar aqui. Eu, pelo menos, não estaria, porque seguramente nas listas da nova ditadura, eu estaria entre os primeiros a ser perseguido. E assim como outros tantos democratas, a imprensa estaria censurada nesse momento. Portanto, esse debate não seria possível. Então, nós conferimos prioridade àquilo que era prioritário. Agora nós temos coronavírus, questão econômica, questão social, que ganham primazia nesse instante.
Aproveitando essa deixa, governador, uma medida que foi tomada nos últimos dias pelo governo federal foi a decisão de abrir para estrangeiros, né, a entrada do país pelos aeroportos brasileiros, né? Havia ali uma série de restrições, o governo flexibilizou essa entrada, manteve, por exemplo, pelas vias terrestres, mas os aeroportos quase todos, né, e os principais do país vão poder receber estrangeiros. Tem ali algumas exigências, né, como ter atestado, ter um seguro de saúde, ter um teste negativo para a Covid. De qualquer forma, é uma mudança significativa nessa política. O senhor entende que é o momento? Estou tentando também já jogar um pouco para frente, né, porque acho que as pessoas também querem saber como é que vai ficar a vida delas, né, nos próximos meses. Eu tenho defendido isso, Renata, que nós tenhamos, na medida do que for possível, as medidas de liberação, com equilíbrio, com bom senso, com noção de progressividade. Eu tenho praticado isso no nosso estado e acho que, na medida em que o coronavírus está instalado em todo o território nacional, lamentavelmente, com muita força e num nível muito mais alto, inclusive, do que os nossos vizinhos da América do Sul, não faz muito sentido manter essa proibição total. Então, acho que o quanto mais for possível, ao máximo quanto possível, nós devemos fazer isto, agora sem perder a visão do principal. Qual é o principal? Garantir insumos, rastreabilidade, testagem, as quarentenas que forem necessárias, inclusive abrindo, fechando, de acordo com os indicadores epidemiológicos, para que a gente possa se livrar do coronavírus. O debate nos Estados Unidos é este, e a conclusão amplamente majoritária é que enquanto o coronavírus estiver fortemente presente, e nós estamos falando da maior economia do mundo, vai ser difícil ter retomada sustentável, consistente. Do mesmo modo, claro, no Brasil. Então, eu defendo que daqui da colar as flexibilizações possíveis sejam feitas, porém, é preciso sempre colocar em primeiro plano na agenda a temática do coronavírus, porque ele é o verdadeiro embaraço, o principal obstáculo que nós temos que ultrapassar e vencer. Governador, qual deve ser o discurso da esquerda para derrotar a direita em 2022? Eu não coloco a direita aqui só o presidente Jair Bolsonaro, coloco os potenciais candidatos à direita, à centro-direita, Sérgio Moro, João Dória. O que vocês devem atacar, tendo em vista que o senhor mesmo disse que, superada essa premissa da democracia em risco, devemos ter outra agenda? O que vocês devem vender, né, para o eleitorado, propor para o eleitorado brasileiro, para impedir mais uma vitória da direita em 2022? Creio que o centro da nossa visão programática é o combate às desigualdades sociais e regionais, tal como está no artigo 3º da Constituição Federal. Então, esse é o centro. E, para isto, você tem que ter políticas públicas, serviços públicos, direitos, e responder à pergunta de como financia. E aí você articula essa temática dos serviços públicos e dos direitos com a temática da reforma tributária. Uma reforma tributária verdadeira, que não amplie carga tributária, mas que redistribua de acordo com a Constituição Federal, artigo 145, obedecendo ao princípio da capacidade contributiva, ou seja, quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. E isto não é feito no Brasil, uma vez que nós temos um sistema tributário altamente regressivo. Então, nós precisamos mostrar que nós queremos escola de tempo integral, que nós queremos a defesa do SUS, que nós defendemos o apoio à produção familiar, a produção da economia solidária, a produção dos mais pobres, defendemos os direitos trabalhistas e temos que mostrar que o dinheiro existe. E, de fato, existe. Agora, você precisa fazer essas reformas que, em outros momentos, não conseguimos. De fato, a reforma tributária justa, solidária, sustentável, uma reforma tributária progressiva, é o principal item da agenda brasileira. Para que nós possamos readquirir potência fiscal para garantir direitos, porque o mercado interno é o nosso tesouro.
Nenhum grande país abre mão desse seu ativo estratégico. E por combater a pobreza é defender a economia, porque você está sustentando um mercado interno poderoso, que é vital para relançar a economia brasileira. Então, é combater a desigualdade com responsabilidade fiscal, responsabilidade social, reforma tributária, isso me parece que são os itens principais de uma agenda que aponte para o novo desenvolvimentismo no Brasil. Governador, e dá para a gente prever uma esquerda junta e não fragmentada, como que a gente viu em 2018? O mais junta quanto possível. Eu não imagino que nós vamos conseguir unanimidade, mas eu acredito que progressivamente temos conseguido, em face desses movimentos da sociedade civil, como 70%, Juntos, Direito Já, vários manifestos, cartas de artistas, esportistas. Há uma ideia, a partir da sociedade, de produzir um ambiente melhor do que o de 2018. Em 2018 havia muitas arestas, muitas mágoas, e esse foi um dos fatores da nossa derrota, porque você não conseguiu sequer no segundo turno produzir uma união mais ampla em torno do Haddad, que era o candidato que tinha meu apoio. Ora, se o Haddad não conseguiu essa união, o Bolsonaro conseguiu e ganhou a eleição. Se você não faz frente ampla do seu lado, o outro lado faz e vence. Então você tem que aparar arestas, diminuir mágoas, olhar menos para trás e mais para frente. E eu estou otimista, cara. Eu acho que temos intempéries, temos agora as eleições municipais, mas o ambiente em 22 vai ser seguramente melhor do que o que nós tivemos em 2018. Governador Flávio Dino, governador do Maranhão, muito obrigada pela entrevista aqui para O Ponto. Eu que agradeço a você, Renata, Caio, e saudar todos os telespectadores, que todos tenhamos fé e esperança. A partir de agora, eu e a Renata Agostini vamos entrevistar o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Governador, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Caio, agradeço a você, a Renata e a todos que nos assistem. Governador, o senhor integra o PSD, que é um dos partidos dessa nova base parlamentar do presidente Jair Bolsonaro e que essa semana sofreu uma defecção importante ali com a saída do MDB e do DEM. Minha pergunta para o senhor é, essa base parlamentar, ela já é possível a gente constatar que tem uma maioria sustentável e confiante que dá segurança para o presidente Jair Bolsonaro avançar nessas reformas? Em outras palavras, o presidente Jair Bolsonaro tem uma base parlamentar de fato no Congresso? Olha, Caio, eu confesso a você que não tenho participado da vida partidária dentro do Congresso Nacional, até porque o meu foco neste momento é a questão da pandemia, a retomada do crescimento aqui no Estado, coisa que nos preocupa muito. Claro que também a vida no Congresso é muito importante para o país. Agora, o PSD tem colaborado, sim, com a gestão do presidente Bolsonaro. Acredito que o presidente Bolsonaro também acabou iniciando uma nova maneira de se relacionar com o Congresso Nacional, onde é muito mais essa relação em cima de pautas que acontecem, que são enviadas para o Congresso, em cima de temas. E o PSD é um partido que tem o compromisso com o Brasil. Aquilo que é importante para o Brasil, eu não tenho dúvida que tanto os deputados e os senadores serão colaboradores, vão colaborar e ajudar nas grandes reformas do Brasil, como já fez na reforma da Previdência, e claro, com muita independência e com muito posicionamento no sentido de ajudar. O presidente Bolsonaro tem um bom relacionamento com o PSD, eu não sei se isso é na totalidade dos membros, dos deputados e senadores, mas pelo que eu tenho acompanhado, mesmo que distante, o relacionamento, ele é um relacionamento em cima de um programa de governo, de uma defesa do que é bom para o Brasil, e é isso que nós apoiamos. Governador, o senhor falou sobre essa nova fase que envolve, sim, um movimento do governo para criar essa base parlamentar, da qual o PSD faz parte, mas não só ele. Mas a gente também viu outras mudanças recentes, né, digamos, na estratégia política do presidente. Uma delas passa por ter economizado em declarações para ficar numa linguagem mais corrente, é o que a gente diz, mudar o tom, baixar o tom. Como que o senhor avalia esse novo momento e essa nova postura do presidente Jair Bolsonaro? Ela veio para ficar?
Olha, não sei se veio para ficar, porque aí é uma pergunta que tem que fazer a ele, mas eu entendo que é uma boa postura. Eu entendo também que se gastava muita energia em discussões, muitas vezes de assunto que era colocado na imprensa, isso repercutia e acabava o presidente não tendo tempo até mesmo de se dedicar naquilo que é muito importante e que ele também tem feito, mas claro que muitas vezes a pauta acabava consumindo alguns temas. Eu gosto muito dessa postura, eu sou suspeito em falar, o presidente Bolsonaro tem ajudado muito o meu estado, o Paraná, nós temos grandes projetos aqui que temos feito junto em parceria com o governo federal, mas claro que a gente torce para que o Brasil como um todo vá bem. Eu gosto muito dessa postura, acho que ele tem acertado nesse sentido de poder falar com a imprensa, menos, mas com pautas que são mais benéficas para a sociedade como um todo. Governador, eu queria falar com o senhor sobre a pandemia. Ela tem avançado muito ali para o centro-oeste e para os estados do sul, inclusive para o seu estado. Qual que é a situação ali em relação ao seu estado? Eu queria também te perguntar sobre uma declaração recente que o senhor disse sobre fechamento de fronteiras, até fez essa sugestão ali com o estado de São Paulo. Queria que o senhor tratasse um pouco desse assunto. Bom, na verdade nós estamos cumprindo um planejamento que nós iniciamos logo quando chegou o vírus aqui no Brasil, isso em final de fevereiro, início de março, onde desde lá de trás, há 4, 5 meses atrás, a gente fez um cronograma de trabalho estratégico para o nosso estado. Nós já tínhamos detectados, através da Secretaria de Saúde, dos técnicos infectologistas, que o vírus ele se comporta como uma nuvem. Ele vai se movimentando conforme a umidade da região, conforme o inverno, que é o nosso grande problema neste momento. A região sul, nós sabíamos que o vírus chegaria com mais força neste momento, onde o frio aqui no Paraná e no sul do Brasil é muito mais forte que outras regiões do país. E nós temos um detalhe a mais, nós fazemos fronteira com o estado de São Paulo, um estado irmão aqui do Paraná, nós temos um relacionamento comercial muito forte com o estado de São Paulo, das empresas aqui da parte norte do nosso estado. E claro que São Paulo, que tem uma grande população, onde o vírus chegou praticamente primeiro no Brasil, devido à movimentação de estrangeiros no estado de São Paulo, e nós ficamos nessa ligação. Fechar a fronteira, primeiro que a lei não nos permite, a lei federal não permite isso. O que nós fizemos desde o início da pandemia, isso inclusive de uma maneira controlada também com o estado de São Paulo, criamos algumas barreiras sanitárias, Colocamos lá mais de 800 profissionais da área de saúde, trabalhando em 25 pontos de fronteira que nós temos, não só com o estado de São Paulo, mas também com o estado do Mato Grosso do Sul, onde as pessoas, os viajantes, os ônibus ali eram analisados a questão de temperatura, dada uma assistência caso a pessoa não estivesse febril, e isso nos ajudou de alguma forma a segurar bastante a força do vírus aqui no estado. Mas o senhor deu uma declaração recente, dizendo que se pudesse fecharia as fronteiras, foi nesse sentido? Esse seria o interesse do senhor? Isso é uma declaração estratégica caso o Paraná fosse um país, como fez o Paraguai. O Paraguai fechou lá, tem um número de casos muito baixo, apesar que também a população tem reclamado dessa quarentena porque afeta a questão econômica, mas ele conseguiu segurar a força do vírus. Esse comentário meu foi no sentido seguinte, olha, se nós tivéssemos a oportunidade de fechar as barreiras, claro que o vírus chegaria com menos força. Gostaria de analisar essa questão, inclusive, de fronteiras, diante de uma medida recente tomada pelo governo federal, a decisão de não mais restringir a entrada de estrangeiros no país. Então, as limitações por via terrestre, aquaviária seguiram, mas o governo decidiu não mais limitar a entrada de estrangeiros pelos aeroportos, com exceção de um grupo de estados específicos, mas o seu estado não está nessa lista, portanto, a abertura também está valendo para o estado do senhor. Como o senhor avalia essa medida? É motivo de preocupação ou ela veio em boa hora? Não é motivo de preocupação, porque o sentido de fazer a barreira ou de, vamos dizer, evitar com que voos internacionais viessem para o Brasil ou outro país tomar uma medida dessa, ela vem no sentido de você evitar que o vírus venha.
Como o vírus no Brasil já está comunitário, nós não estamos mais importando o vírus. Hoje o vírus já está na nossa sociedade, uma pessoa passando para outra. O que nós temos que agora é fazer com que essa força do vírus ou essa curva de crescimento do vírus, ela venha não na velocidade onde o sistema de saúde não suporte, né? Nós estamos vendo já alguns estados, inclusive, diminuir drasticamente a força do vírus, estados do norte e nordeste, onde a pandemia, alguns meses atrás, chegou com mais força do que no sudeste e no sul do Brasil, e agora esse movimento é aqui no sul e sudeste. E eu acho que é uma medida assertiva, já que o vírus é comunitário, já está comunitário aqui no país. Governador, só voltando para a política nacional, o senhor se considera um governador bolsonarista? Não, eu sou um governador que é aliado do governo federal, que tem, de alguma maneira, tentado colaborar com esse momento do Brasil. Eu sempre tive muita independência na minha carreira política, mas sempre também fiz uma política construtiva. Eu não acho que essa política destrutiva, de um xingar o outro, um querer falar mal do outro, não resolve nada para a população. O que resolve é planejamento, organização, juntar as mãos para remar para o mesmo horizonte. Eu acho que o Brasil está precisando disso. E eu, fazendo uma política, eu faço parte de uma nova geração de políticos do Brasil. Então, a minha obrigação também é apresentar uma nova metodologia. Eu digo aqui para algumas pessoas que me perguntam que se discute muito ideologia no Brasil e o Brasil precisa de metodologia. O que tem dado certo no mundo que nós podemos aplicar aqui? E é o que nós temos feito no Paraná. O ano passado nós crescemos 5,7% na indústria do nosso estado. Foi o maior crescimento do Brasil. Ficamos entre os 3 estados que mais geraram emprego no país. Em junho agora voltamos a ter saldo positivo na geração de emprego. Atraímos mais de 25 bilhões de reais de novos investimentos. Fomos o estado que mais diminuiu a máquina pública de todos os estados do Brasil. Saímos de 28 secretarias para 15 secretarias. Então, nós trabalhamos aqui, eu e minha equipe, com metodologia. O que tem dado certo no mundo? O mundo já testou uma série de coisas que nós estamos discutindo ainda e tem sucesso e insucesso. Então, vamos buscar o sucesso e trazer para o nosso estado. Governador, o senhor citou alguns exemplos, atração de emprego, gestão da própria máquina pública. A gente teve de lá para cá a pandemia. Então, já que o senhor estava se referindo a exemplos do exterior, o que a experiência dos países estrangeiros ensinou ao Brasil, que o Brasil deveria ter adotado antes? Quais são essas medidas, no caso do enfrentamento do coronavírus, que o Brasil deveria ter adotado e não fez? Veja, você não pode analisar o Brasil como um país, primeiro do tamanho da Itália, do tamanho da Espanha, e até com a riqueza deles. Quando a gente fala em Nova York fazer um lockdown de 100 dias, Nova York tem o PIB do Brasil. Nós não temos como parar o nosso país aí para fazer 4, 5 meses das pessoas ficarem em casa sem ir trabalhar. Nós fizemos aqui a quarentena no Paraná, isso depois de 100 dias que aconteceu, que o coronavírus chegou aqui no Brasil, porque nós sabíamos que nós tínhamos que fazer, neste momento, a quarentena, alguns dias atrás, que nós fizemos, quando viesse o frio mais rigoroso, e deu certo, tem dado certo. Claro que o assertivo, ou 100% de acerto, seria se a gente não tivesse nenhum óbito, coisa que no mundo inteiro não está acontecendo. Mas se você pegar, hoje mesmo nós tivemos uma série de especialistas sendo entrevistados por vários órgãos de imprensa aqui do estado e do Brasil, onde a quarentena que nós fizemos de 14 dias acabou dando certo e, com detalhe, nós não paramos as nossas indústrias aqui em nenhum momento. O Porto de Paranaguá bateu o recorde da história, março, abril e maio, na exportação de grãos, que é o maior porto graneleiro do Brasil, e a nossa indústria continuou trabalhando. Alguns setores foram fechados por uma questão óbvia de superlotação ou de aglomeração. Então, eu acredito que o governo federal, voltando à pergunta, poderia ter feito uma organização talvez maior nesse relacionamento com os estados, com os municípios, mas ao mesmo tempo também não travou os estados para tomar as decisões que queriam regionalmente, que também é inteligente. O Brasil é um país continental. O que você aplica no Maranhão não quer dizer que vai dar certo para aplicar no Paraná ou no Rio Grande do Sul. Então, essa flexibilização também, de deixar os estados tomarem as suas decisões, eu acho que foi assertiva.
Não, mas essa decisão foi do Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber se o senhor concorda com essa decisão do Supremo de que a competência para a gestão da pandemia no Brasil é tripartite, né? É repartida entre União, Estados e municípios. Foi uma decisão certeira, então? Eu acho que foi certeira, até porque você não tem como tomar uma decisão universal para todos os estados, tendo realidades diferentes. E isso não serve só para a pandemia, isso serve para outros temas também. Mas, enfim, se tratando de pandemia, eu acho que a decisão do STF foi importante. Nós tivemos aqui decisões que muitas vezes o município tomava uma decisão que era um pouco diferente do Estado e nós respeitamos. Eu acho que entender a realidade local faz parte e é importante. Governador, eu queria explorar o aspecto político, já que a gente entrou nessa questão da decisão do STF e de como os governadores tiveram ali liberdade para tomar suas decisões, a gente acaba tendo um rescaldo de ônus político do desgaste da crise, né? Infelizmente, essa crise é multifacetada. Ela é uma crise sanitária, ela tem o número de mortos, que é algo trágico, e ela tem os efeitos também na economia. O que a gente viu nos últimos meses foi ali no campo político uma queda de braço. O presidente Jair Bolsonaro tentando dizer que, olha, como eu não pude organizar, essa conta não está comigo, essa conta está com os governadores. Como é que o senhor avalia? Veja, eu tenho buscado cumprir a nossa missão, a minha missão aqui no Estado e tentar planejar, organizar. Eu compreendo, apesar de não concordar em algumas decisões do presidente, mas eu compreendo a preocupação dele com a economia. A economia realmente, se ela for afetada de forma drástica, como estava sendo afetada em abril, maio, o prejuízo social seria algo astronômico e reforçando, o Brasil não é um país de primeiro mundo que tem reservas financeiras que pode bancar a população um ano dentro de casa. Então, essa preocupação econômica é importante, né? Até porque o maior ganho social para uma sociedade, para uma população, é a geração de emprego, o trabalho. Isso sim é o maior programa social que nós temos. Então, essa preocupação do presidente, ela é válida. Talvez ele falhou na maneira de se posicionar e na maneira de falar, que muitas vezes muito direta, e isso causa polêmica. E a nossa função como governante, isso eu digo desde o presidente até os prefeitos do Brasil, dos municípios, é achar esse equilíbrio de você conseguir levar o máximo de segurança na questão da saúde das pessoas, construindo uma rede de UTIs, de atendimento na saúde para suportar essa força da pandemia e também fazer com que o setor econômico não entre em colapso para que a geração de emprego, o desemprego ganhe aí uma velocidade muito grande ou aumente demais, onde possa criar muitos problemas sociais. Esse equilíbrio. Ninguém tem uma receita pronta. O mundo não tem uma receita pronta. Nós vimos a Itália batendo cabeça, a Espanha batendo cabeça, a China batendo cabeça, vários países, né? Israel abriu e fechou por várias vezes a sua economia, as suas lojas, enfim, é algo novo, onde o mundo está tentando se adaptar. E o Brasil não é diferente. Olhando então para outra perspectiva, governador, que ela também é importante. Agora, olhando para trás, o senhor acha que o Brasil fechou o comércio, restringiu muito cedo? Deveria ter esperado mais? Aí, é claro, a gente está falando de decisão de estados, né? Porque não foi uma decisão do governo federal. Mas o senhor entende que a gente fechou muito rápido, antes do que deveria? Renata, seria muita injustiça da minha parte querer julgar o que cada estado fez e se acertou ou errou. Como eu falei, todo mundo está tentando entender esse momento. Nós tivemos a opção aqui no Paraná de não fazer uma quarentena no início. Se você pegar o histórico desde março, nós viemos segurando a curva com algumas decisões muito pontuais e não fizemos uma quarentena. Nós temos uma quarentena agora, dia 1º de julho, que durou 14 dias, que depois voltou à normalidade, entre aspas, né? E surtiu efeito para a nossa realidade local. Mas eu acredito que cada estado buscou fazer da melhor maneira possível e da maneira mais assertiva possível.
era importante registrar que muitos estados tinham dificuldade de ter leitos de UTIs ou não tinha na sua história construído um número de leitos de UTIs que era necessário para fazer esse enfrentamento. Eu vou te dar só uma noção de números daquilo que nós fizemos agora no Paraná para conter, ou de alguma maneira, amenizar o impacto dessa pandemia. O Paraná, nos últimos 30 anos, e o Paraná tem um histórico bom na área de saúde, de bons hospitais, assim por diante, tinha 1.200 leitos de UTI SUS do Estado. Nós, em 130 dias, estamos com 1.050 leitos de UTI SUS, além dos hospitais privados que atendem o SUS, além dos hospitais filantrópicos que atendem o SUS. Então, o volume necessário de equipamentos, intensivistas, insumos, foi algo muito fora da normalidade. E alguns estados, infelizmente, não tinham toda essa preparação histórica. Então, não dá para condenar se o estado errou ou acertou. Eu acho que teve boa vontade e tem tido boa vontade de todos os líderes do Brasil no sentido de acertar o máximo possível. Governador, na sua avaliação, de quem que o eleitor vai cobrar a fatura da pandemia? Do presidente, dos governadores ou dos prefeitos? Veja, a pandemia não tem como cobrar a fatura, ela foi algo criado no mundo que aconteceu, infelizmente isso é algo que ninguém estava preparado, acho que é difícil você achar um culpado. O que nós temos que fazer é trabalhar com a realidade e fazer esse enfrentamento. Um dos aspectos que vem sendo muito debatido é da retomada, especialmente a econômica, que o senhor se referiu há pouco, governador. A gente teve nesse período da pandemia, o governo federal tomando várias medidas, vou destacar duas. Uma foi diretamente para as famílias, com o auxílio emergencial, na verdade o Congresso aprovou, mas o governo também entrou ali não só apoiando, mas também colhendo louros políticos, e de um outro lado teve aquela arrastada negociação que no final saiu do socorro aos estados, com transferência de recursos adicionais e também ali completando o fundo de participação dos estados. O senhor entende que esse auxílio financeiro ele foi suficiente ou precisa vir mais ajuda para os estados? Veja, ele foi importante, é importante, tem ajudado os estados. Nós aqui no estado do Paraná vamos receber aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões, mas não é suficiente. Mas também nós, como Estado, temos que fazer a nossa obrigação, cortar custo, diminuir despesa do Estado, que é o que nós estamos fazendo aqui no dia a dia, retomando alguns programas que possam dar aí emprego na construção civil, no planejamento de infraestrutura. Ajudou muito. Claro que não foi o suficiente, nós vamos ter aqui um déficit de programação nossa esse ano de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Então, quer dizer, ainda vai nos faltar 1 bilhão e 300 milhões. Mas aí cabe a nós também fazer a nossa lição de casa, buscar melhorar a arrecadação do Estado, fazer uma fiscalização maior no combate à sonegação e, acima de tudo, retomar a geração de emprego. Nós tomamos uma medida aqui para proteger e, de alguma maneira, amenizar os micro e pequenos empresários, que nós isentamos 207 mil microempresas aqui no Paraná de pagamento do imposto estadual, do ICMS, assim por diante. Por quê? Porque na arrecadação representa muito pouco, mas para o pequeno e microempresário representa muito esse não pagamento de imposto. E, além disso, 60% a 65% da geração de emprego aqui no Estado vem também do setor de serviço, que é onde entra esse micro e pequeno empresário. Então, nós estamos fomentando o micro e pequeno empresário para que ele não feche a sua loja, o seu estabelecimento e, além disso, possa, na medida do possível, fazer novas contratações. Nós temos um pacote de investimento aqui no Estado que nós estamos trabalhando de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que nós estamos captando através de empréstimo, de uma série de programas e de obras de infraestrutura. Vamos fazer concessões na parte rodoviária, 4 aeroportos. Vamos colocar também, através de um financiamento que nós fizemos com o BID, quase R$500 milhão de obras na parte urbana dos municípios. Enfim, de alguma maneira o Estado colaborando para fazer com que a máquina econômica não pare. Um exemplo que nós fizemos aqui desde o início da pandemia, onde os alunos ficaram nas suas casas, porque as escolas foram fechadas, mas nós temos aula pela internet, aula em televisão aberta, nós temos o maior número de estudantes participando através do Ensino EAD do Brasil, isso é uma constatação que a imprensa nacional fez,
E, além disso, nós continuamos distribuindo a merenda para os alunos mais carentes. E da onde vem essa merenda? Vem da compra direta de 25 mil agricultores. Nós saímos de 22 para 25 mil agricultores. De alguma maneira, é o Estado fazendo o dinheiro girar e automaticamente fazendo com que a nossa economia possa ser retomada o quanto antes. Agora, em Brasília, a sua avaliação da condução do presidente Jair Bolsonaro desta crise da pandemia, qual que é, governador? Veja, a pandemia ela ficou muito focada também na questão política, né? Na discussão de remédio, da cloroquina, enfim. Eu acho que são teses, né? São maneiras de se posicionar, são perfil, cada um tem um perfil de gerir a sua equipe, o seu governo. Eu acredito assim, eu não posso reclamar, como eu falei, porque o Ministério da Saúde, desde o ministro Mandetta até o Taish, que passou lá, e o próprio Pazuello, que está trabalhando no Ministério da Saúde, todos, na medida do possível, atenderam o Estado do Paraná. Então, nesse relacionamento, nós temos um saldo positivo com o governo federal. Governador, o senhor falava há pouco de uma série de medidas que o senhor planeja justamente para reforçar a economia do seu estado, também ajudar na retomada, e o senhor chegou a falar aí do ICMS. Bem, a gente está nesse momento no início de um debate que deve ser muito complexo, justamente da reforma tributária. O governo encaminhou uma proposta de unificação de impostos federais, mas disse que apoia o que está sendo debatido no Congresso, que é justamente para unificar ICMS e ISS, que aí é o principal imposto dos municípios. Qual a avaliação do senhor? É o momento de fazer essa reforma nesses moldes? Veja, Renata, reforma tributária ou qualquer grande reforma, no momento onde a economia não está numa estabilidade, não é fácil, é muito difícil. Ainda mais tratando de Brasil, que tem um Congresso forte, um Congresso que tem, por histórico, né, os debates serem bastante longos em termos de prazo, de dias, assim por diante. Mas o Brasil tem que fazer esse enfrentamento e debater esse assunto. Tem um ditado de São Francisco de Assis que diz o seguinte: faça um pouquinho de cada vez que ao final você vai chegar e ver que fez o impossível. E nós temos que fazer também na reforma tributária, de forma que não na totalidade, porque eu acho muito difícil nesse momento o Congresso fazer uma reforma tributária muito profunda, mas você pode fazer ela fatiada, vamos dizer assim, em pautas, em assuntos, em impostos federais, estaduais e municipais. Eu acho que essa discussão do PIS/COFINS aí, na simplificação, é muito difícil haver uma redução de tributo. Se acontecer, acontece a longo prazo numa grande reforma. Mas havendo uma simplificação, é um avanço. Eu não vi profundamente, te confesso, mas eu li hoje por cima essa semana, aliás, sobre a questão de fazer a desoneração da folha de forma universal e ter um outro imposto que possa, de alguma maneira, compensar. Eu gosto dessa ideia, porque nós temos que fazer com que o custo do trabalhador contratado para a empresa possa ficar mais baixo, porque aí sim nós vamos ter um volume de contratação maior no Brasil e nós temos que trabalhar para que o setor produtivo, a nossa indústria, o comércio, o setor de turismo, enfim, aquilo que realmente gera emprego no país, possa ter mais facilidade e contratar esse trabalhador num custo mais baixo para a empresa, né? Remunerando bem o trabalhador, mas tendo um custo mais baixo para a empresa. E isso vai ser discutido. Eu acho que o Congresso tem grandes economistas que podem, não só o Congresso, mas também através do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, que é um homem extremamente preparado, para colaborar e achar o melhor caminho, se não na totalidade, mas já simplificando e avançando em algum pedaço dessa reforma. Governador, ótimo ponto que o senhor levantou agora, já levantou para eu cortar. O senhor trouxe justamente o que seria aí uma das etapas da reforma tributária pensada pelo governo. É um tema que mobiliza não só as empresas, mas também todo mundo, porque poderia atingir aí a população como um todo. O senhor está, para quem nos acompanha, para entender, o governador está se referindo a um projeto do governo federal, da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, de diminuir o custo de contratação pela empresa, a desoneração da folha, mas em contrapartida, para compensar essa queda na arrecadação, o governo gostaria de criar um imposto sobre transações financeiras. Ele ainda não tem um nome, mas todo mundo se lembra
da CPMF. Muita gente fala que seria aí uma nova CPMF, até porque ela teria a base mais abrangente. Então, só para deixar claro, o senhor apoiaria essa solução, criar esse novo imposto para compensar essa desoneração? Eu não digo que eu apoio um novo imposto, eu apoio qualquer medida que possa vir ajudar a desonerar a folha de pagamento para quem gera emprego. A nossa preocupação e a preocupação do Brasil tem que ser a geração de emprego. Claro que a partir do momento que você faz uma desoneração, tem que haver uma compensação, porque, como eu disse, nós estamos numa instabilidade econômica devido à pandemia e o governo tem as suas responsabilidades. Tem que pagar o salário dos seus servidores, tem que manter a máquina pública rodando, tem investimentos a ser feito. Então, você não pode e não tem dinheiro novo, você tem que equilibrar isso. Mas eu gosto da ideia da simplificação de tributos, porque o sistema tributário do Brasil é extremamente complexo. Nós gastamos hoje, eu digo nossa sociedade, 72 bilhões de reais só para entender as normativas tributárias do Brasil, com contadores, com escritórios, com advogados e assim por diante. Então, se o Brasil conseguir fazer uma simplificação, ao mesmo tempo fazer uma desoneração da folha de pagamento ou barateando o custo do funcionário para as empresas que contratam e que querem gerar emprego, automaticamente isso deve ser compensado e tem que ter um equilíbrio. Mas eu sou favorável nesse sentido. Governador, eu queria falar com o senhor sobre outro tema dessa semana, que foi a Operação Lava Jato, cujo berço é aí o seu estado, inclusive a cidade que o senhor está agora, Curitiba. Tem um questionamento muito grande, partindo da Procuradoria-Geral da República, sobre eventuais abusos e excessos da Operação Lava Jato. Queria a sua avaliação sobre isso. A Lava Jato cometeu excessos e deve ser investigada em relação a isso? Veja, eu não tenho como julgar se ela cometeu excessos ou não. Eu acho que a Lava Jato é um ativo importante para o país. É importante registrar que a Lava Jato, a investigação, ela acabou colocando as vísceras da corrupção, expondo isso para a sociedade brasileira. Nós tivemos aí grandes anúncios e investigações de grandes esquemas de corrupção e ela ajudou bastante o Brasil a passar uma série de coisas a limpo, né? Agora, isso quem tem que julgar e tem que analisar é o próprio Ministério Público. Eu acho que eles estão lavando a roupa suja, eles estão tentando entender aí o que está acontecendo ou o que cada um tem de função, mas acho que a Lava Jato foi um ativo importante. Aí o abuso, quem tem que dizer é os próprios membros do Ministério Público que tem que fazer essa avaliação através da Justiça. Governador, ainda falando sobre os caminhos que a gente vê para frente, para não só sair da crise econômica, mas também para tentar controlar essa pandemia que ainda é muito presente. O que o senhor entende que nesse momento os estados precisam de maior auxílio do governo federal? É recurso? O senhor falou que foi bem-vindo o recurso, mas não era suficiente. Não é só isso, o Ministério da Saúde tem que estar mais presente. É negociação, já abro aqui um capítulo da vacina, a gente tem o governo federal olhando, mas os estados também se movimentando. O que, como governador, o senhor entende que o governo federal precisa ajudá-lo mais nesse momento? Renata, de forma muito franca e sincera para você, eu não acho que é só o governo federal que tem que colaborar nesse momento com a retomada da economia. Eu acho que a sociedade como um todo se juntar, se ajudar, todos os poderes também ajudarem a diminuir a máquina pública. Aqui no Paraná, por exemplo, nós fizemos um pacto com o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa vai devolver para o Estado, aqui para os cofres do Estado, quase 300 milhões de reais esse ano de economia e para ajudar, inclusive, a retomada e crescimento do Estado, o Tribunal de Contas ajudando, o próprio Ministério Público aqui do Estado também ajudando bastante. Eu acho que tem que ter um pacto da sociedade como um todo, dos poderes e dos órgãos de fiscalização também. Porque muitas vezes não é o dinheiro que resolve a retomada da economia, mas é uma desburocratização de uma decisão que possa ser mais rápida, né? É uma flexibilização na questão de um licenciamento. Isso tudo faz com que a máquina pública ande de forma mais rápida. Eu vou te dar um exemplo, nós temos aqui uma ferrovia, a Ferroeste no Paraná, que liga o oeste do Paraná até a região central do estado, que desde 1994, 95, quando ela foi lançada, ela sempre deu prejuízo. Nós
assumimos o governo, colocamos uma equipe técnica, chamei a iniciativa privada para usar o direito de passagem dessa ferrovia. Hoje ela dá lucro e ela aumentou em 165% o volume de carga transportada. Isso sem colocar um real de dinheiro público, isso foi numa decisão administrativa. Então, se nós conseguirmos fazer com que a sociedade como um todo, desde os poderes, os órgãos de fiscalização, tiverem um pacto e entender que cada decisão pode acelerar a velocidade da retomada do crescimento, tirando a parte da burocracia, tirando muitas vezes um promotor que entra contra uma obra e paralisa essa obra por algum motivo. Enfim, isso tudo faz com que a gente possa retomar a nossa economia de forma mais rápida. Governador, eu queria manter ainda o assunto na Operação Lava Jato. O senhor acredita na existência de uma República de Curitiba montada a partir da operação? Olha, eu não acredito. Eu acredito que nós temos aqui promotores muito corajosos, juízes muito corajosos, como o próprio juiz Sérgio Moro, que foi um homem muito corajoso no enfrentamento ao crime organizado, à corrupção. Eu acho que Curitiba, eu sou suspeito que sou dessa terra, é o meu estado, acabou sendo referência no Brasil no combate à corrupção e tem sido. Aqui, o Ministério Público, tanto estadual quanto os demais órgãos de fiscalização, são muito rígidos. E isso é muito bom para a sociedade. O Brasil faltava também essa rigidez, essa capacidade de punir aquele que é também o peixe graúdo. Agora, claro que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio no sentido de o julgamento ser de forma ponderada e justa, né? A investigação tem que ser isenta, né? Não pode também ter influência político-partidária. Tudo isso é importante, mas numa avaliação muito clara e simples, a Lava Jato muito mais ajudou o Brasil do que atrapalhou. E por que, na sua avaliação, ela nasceu aí, brotou, floresceu no Paraná, em Curitiba, né? O senhor já refletiu sobre isso, né? Por que foi em Curitiba que a Lava Jato se expandiu? Eu acho que foi Desculpa, Caio. Eu acho que foi uma coincidência realmente de ter pessoas que naquele momento, ou no histórico de carreira, tem esse compromisso de querer realmente fazer um combate à corrupção. Governador, aproveitando que o senhor trouxe o nome de Sérgio Moro, que foi juiz da Lava Jato em primeira instância, depois deixou a magistratura e se tornou então ministro da Justiça ali logo no início do governo Jair Bolsonaro. A saída de Moro, da forma como ela se deu, abalou a confiança do senhor em Jair Bolsonaro? Como o senhor viu todas aquelas acusações feitas por Moro? Eu acho que foi uma decisão pessoal do ministro Moro, do ex-ministro Moro. Eu não posso julgar o relacionamento do presidente com os seus ministros. É a mesma coisa, eu tenho um dia a dia aqui com os meus secretários, que é difícil você entrar nessas questões mais internas, né? Eu acho que, enfim, foi uma decisão pessoal do ministro e do presidente de entenderem que cada um tinha que seguir seu rumo. O senhor acha que ele tem pretensões políticas, do Sérgio Moro, governador? Olha, nunca conversei isso com ele e também nunca vi ele falando isso abertamente para a imprensa e assim por diante. Mas eu acho que é um player, né? É uma pessoa que tem um respeito da sociedade, de uma parcela da sociedade muito grande. E ainda nessa questão política, o senhor acha que o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele caminha bem ali para chegar bem posicionado eleitoralmente em 2022? Eu acho que sim. Qualquer presidente da República, só pelo cargo, já tem muita importância num jogo eleitoral, né? Mas o presidente, ele carrega também uma boa parcela da sociedade que gosta do seu estilo, da maneira que ele se posiciona, enfim, e tudo isso também, a candidatura a presidente de quem está no cargo ou fora é a média histórica de trabalho, né? Não é uma questão momentânea. Eu acredito que é natural que o presidente Bolsonaro, e se fizer um bom trabalho, da mesma forma que eu e os demais governadores que estão no cargo, se fizer um bom trabalho, automaticamente, e só pelo fato de estar no cargo, já é um player importante, um candidato que acaba sendo o favorito. Quero explorar a sua sensibilidade política, governador, que eu sei que é aguçada. A gente está falando, claro, aí de 2022 e o senhor já coloca de pronto que o presidente Jair Bolsonaro, claro, estará bem posicionado nessa corrida. E
para a reeleição dele, no caso. O senhor vê Bolsonaro concorrendo aí de novo com um grande nome da esquerda, ou a gente pode ter um rival ao bolsonarismo que surja de um segmento da sociedade de centro ou até centro-direita? Ô, Renata, eu acho que está muito cedo ainda para discutir 2022. Eu acho que até não é nem saudável, inclusive, para a sociedade ficar discutindo 2022. Eu acho que o Brasil tem bons nomes, não tenha dúvida. Enfim, no meio empresarial, no meio político, que podem aparecer, né? Mas o Brasil ainda vive uma polarização muito grande de esquerda, né? De partidos ligados mais ao PT e de pessoas, e de partidos ou de políticos ligados à direita, né? Ainda, na minha avaliação, não surgiu ainda um nome nacional que tenha esse centro bem consolidado. Mas é uma avaliação que é 2022. A política ela é muito dinâmica no mundo todo e aqui no Brasil não é diferente. Pode ser que isso mude em pouco tempo e apesar que eu acho que é muito cedo, tem muita coisa para acontecer no Brasil, no mundo, né? Se você imaginar que a gente em outubro do ano passado imaginaria que estaríamos vivendo uma pandemia como estamos vivendo, que muda totalmente o cenário econômico, social, político, ninguém imaginaria. Então tem muito tempo ainda, tem mais de 2 anos e meio para se discutir essa questão de 2022. Então, mas o senhor acha que essa onda da direita que acabou elegendo Jair Bolsonaro em 2018, ela deve permanecer ainda em 2022? Não só em relação ao Bolsonaro, mas eu ainda... acho que tem ainda deve ser a direita ainda liderando o processo político? Eu acho que a direita acabou achando, né, um perfil de político que não existia até então, né? Acho que o presidente Bolsonaro acabou assumindo esse papel. Eu acho que tem muita força. Aproveitando aqui que estamos falando de como a política deve caminhar e também sobre caminhos para o pós-pandemia, governadora. Nessa semana, um governador, mas aí do Maranhão, Flávio Dino, escreveu uma carta ao presidente Jair Bolsonaro propondo um pacto que o próprio presidente coordenasse, né, ações conjuntas e traçasse aí iniciativas justamente para esse momento do pós-crise aguda, digamos, porque a crise segue, a gente ainda não sabe quando ela termina. Bem, o presidente Jair Bolsonaro no dia seguinte não falou diretamente, mas ironizou esse movimento. O senhor entende que era hora de se ter um pacto unindo o governo federal e governadores pelo emprego, pela retomada? Ô, Renata, como eu te disse há pouco, né? Claro que neste caso especificamente você está falando de 2 atores que são em posicionamentos aí vamos dizer assim, ideológicos totalmente opostos, né? Mas como eu disse, eu acho que o pacto tem que ser com a sociedade como um todo, né? De todo mundo remar para o mesmo horizonte, buscar também cada um melhorar a sua performance, né, de eficiência para que a máquina possa rodar melhor, mais rápido. Isso eu falo não só do Poder Executivo, mas também dos demais poderes. Tudo isso é uma somatória. Eu acho que tudo que vem para somar e para unir é importante. Eu gosto da ideia. Ô, governador, a Renata falou do Flávio Dino. Eu queria perguntar para o senhor da esquerda e da oposição ao presidente Jair Bolsonaro de uma forma em geral. Aí no seu estado, o Partido dos Trabalhadores foi praticamente dizimado, todas as principais lideranças investigadas, presas. O ex-presidente Lula ficou preso aí em Curitiba. Quem que lidera hoje a oposição no país? O senhor vê o Flávio Dino uma figura em ascensão? O senhor acha que é Fernando Haddad? O senhor acha que é Ciro Gomes? O senhor acha que o presidente Lula, ex-presidente Lula, ainda é o maior líder da oposição? Quem que é o maior líder da oposição no país para o senhor? Eu acho que tem nomes aí de vários partidos da esquerda, mas uma figura hoje que representa ainda a oposição ao presidente Bolsonaro, a minha avaliação ainda é o ex-presidente Lula, né? É o que representa essa ala ideológica à esquerda aí. Não vejo ninguém neste momento com musculatura, pelo menos por enquanto, para representar a não ser o ex-presidente Lula. E o senhor acha que a esquerda, de alguma maneira, ela consegue se reestruturar até 2022 para fazer frente à reeleição do Bolsonaro? Acho muito difícil. Por quê? Acho muito difícil. Porque a esquerda ficou 16 anos no poder no Brasil, né? E não entregou o que eles prometeram.
A verdade é essa, né? Com todo respeito, acho que tem pessoas boas também, bons quadros que não pode generalizar, mas eles não entregaram aquilo que eles prometeram, né? Muito pelo contrário, né? Prometeram um monte de coisa de combate à corrupção, de acabar com a miséria, enfim, não entregaram isso, né? Acabaram, inclusive, privilegiando aqueles que eles publicamente combatiam, mas internamente faziam o contrário. Então, acho muito difícil essa liderança novamente, ou nesse perfil, voltar, porque o Brasil experimentou e não entregou, né? Nós temos agora que buscar novas alternativas e construir um novo momento para o Brasil. Acho que eles já tiveram a oportunidade, já tiveram a chance. Interessante, governador, o senhor trouxe 2 pontos de destaque, né? Combate à corrupção e também à miséria. No caso da corrupção, a gente tem ali, claro, vários exemplos, falamos da Lava Jato, mas se a gente for puxar para trás, de fato, o Partido dos Trabalhadores teve de enfrentar uma série de escândalos, né? Começou com o Mensalão, terminou com o Petrolão. Agora, em relação ao combate à miséria, a gente vê nesse momento o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, que lá atrás, por exemplo, era muito crítico do Bolsa Família, falando que não só vai manter, mas quer ampliar e rebatizar esse programa. Esse é um programa que ficou ali muito associado ao Partido dos Trabalhadores, o Bolsa Família, né? Porque o PT implantou ele, aumentou, transformou o Bolsa Escola, mas de fato virou uma marca. Bolsonaro agora quer um programa social para chamar de seu. Há um reconhecimento de que políticas da esquerda deram certo e precisam ser perpetuadas? Veja, Renata, primeiro é importante registrar, e você falou de forma superficial, mas registrou isso, que quem criou o Bolsa Família, que era o Bolsa Escola, foi o Fernando Henrique Cardoso. Acho que é importante fazer esse registro, porque foi o primeiro programa social de transferência de renda e que tinha, inclusive, uma regra importante, que o filho tinha que estar na escola. Que isso também é importantíssimo para um programa social, ele ter sucesso, né? Não apenas dar o recurso, mas também fazer com que essa jovem, essa criança possa progredir na vida e não depender no futuro desses programas sociais. Mas eu entendo que é importante, eu gosto dessa ideia, sempre defendi isso. Eu acho que o governo tem que ter, mesmo se você tiver um pensamento mais no sentido de enxugar a máquina, mas o olhar social de um governo ele é importantíssimo. Nós temos que ter um olhar econômico no sentido de criar oportunidade para que o setor produtivo possa gerar emprego e, ao mesmo tempo, tem que ter um olhar social para melhorar a vida das pessoas, em especial das pessoas mais humildes. Ainda mais tratando de um país como o Brasil, que é, infelizmente, ainda um país pobre. Então, o governo do Estado, ou o poder público, tem que ter esse olhar protetivo daqueles que, infelizmente, não tiveram oportunidade da vida ou não tiveram condições de crescer na vida por arrumar um emprego ou estudar para, de alguma maneira, se defender economicamente. Eu gosto desse perfil de programa. Nós aqui implantamos, inclusive, nesse momento de pandemia, o projeto Comida Boa para as pessoas extremamente carentes, de uma forma complementar aos projetos do governo federal. E, claro, conforme o país vai crescendo economicamente, vai gerando mais emprego, vai tirando a pessoa da miséria, esses programas podem ser repensados, mas enquanto isso não acontece, e isso demora algumas décadas, é importante esses projetos sociais acontecerem, e acho até que o governo federal está de parabéns em reconhecer que esse modelo de programa é importante e deve ter continuidade ou ser ampliado e melhorado. Governador Ratinho Júnior, a gente agradece muito a participação do senhor aqui no Ponto. Muito obrigado por sua entrevista. Obrigado, Caio. Obrigado, Renata. Obrigado a todos que nos acompanham pela CNN.